Olá, eu sou o Frederico. Olá, eu sou o André e somos sócios do Escritório Horizonte. Somos um gabinete de arquitetura e aquilo que nos distingue é o foco no impacto. Ou seja, nós pretendemos causar um impacto não só do ponto de vista social e urbano, mas acima de tudo na relação com o ambiente. Portanto, a sustentabilidade para nós é muito importante e começa logo desde o início. Ou seja, a nossa metodologia de trabalho funciona da seguinte forma: em todos os projetos nós temos o cuidado de analisar o contexto geográfico tanto do local onde a obra se insere, tentamos perceber a intensidade do vento, a incidência solar, a umidade do lugar. Há aqui uma série de questões ambientais que para nós são muito importantes e que tiramos partido delas para adaptar a nossa arquitetura a estas circunstâncias. Ou seja, a sustentabilidade, na verdade, é o ponto central da nossa arquitetura. Nós tentamos responder sempre a todos os pontos em que o edifício pode impactar no meio ambiente. Com a nossa arquitetura podemos desenhar ambientes que funcionem de forma passiva e não com elementos ativos. Claro, exato. Posso-vos dar um exemplo. Às vezes, a dimensão de um envidraçado pode ter um impacto negativo ou positivo no interior do edifício. E esse tipo de abordagem passiva é muito importante porque conseguimos, de facto, prever cenários, não é? Ou seja, às vezes com um sombramento, até mesmo rotação. O posicionamento do edifício no seu local, tudo isso tem um impacto muito grande. É algo que já tem bastante impacto e cada vez vai ter mais. Nós sabemos da dimensão do problema e temos de conseguir convencer os promotores, os clientes a adaptar a arquitetura para responder melhor aos problemas. Mas, na verdade, também há outra questão, que é aquilo que se pretende, ou até mesmo as normas europeias, o que pretendem é que no futuro os edifícios sejam net zero, ou seja, tenham uma pegada carbónica zero. Sabemos que isso é muito difícil nos dias de hoje e, portanto, a longo prazo aquilo que se pretende é que todos os edifícios, é verdade, que todos os nossos edifícios tenham uma pegada carbónica zero. Ou positiva. Exatamente. E, portanto, a curto e médio prazo, aquilo que nós vemos a curto prazo, é tentar, de alguma forma, uma abordagem diferente. Sabemos que não vamos conseguir a 100%, mas a curto prazo, portanto, as soluções o mínimo possível. A médio prazo, pelo menos conseguir atenuar a pegada carbónica do setor, não é? Portanto, ou seja, nós tentamos sempre uma abordagem passiva, não conseguimos a abordagem da escolha dos materiais, porque não há assim tantos fornecedores que defendam a mesma ideologia que nós, mas eu penso que esse é o caminho. Analisar o local e perceber, além do que acontece hoje em dia, como o Frederico disse, é pensar no que vai acontecer amanhã e que o edifício se adapte ao clima e às condições de hoje, mas ao mesmo tempo que esteja preparado para o que vai acontecer daqui a 20, 30, 50 anos. Essa é uma das razões pelas quais também houve a necessidade de criar um departamento de investigação no escritório. Porquê? Porque nos ajuda a ir buscar dados científicos e que depois vai dar suporte às nossas soluções. Isto porque para nós sermos de facto sustentáveis temos que ter uma comparação, temos que perceber qual é que é a pegada carbónica dos edifícios em geral e depois perceber aquilo que temos que fazer para estarmos abaixo. Eu acho que os centros urbanos têm alguns pontos problemáticos a melhorar. Há uma falta de densidade em certas áreas que levam a que haja uma grande necessidade de mobilidade pesada. Isso é algo que está a haver alguma transição, mas que no futuro vai ter que melhorar bastante para reduzirmos esta necessidade das grandes mobilidades. Além disso, acho que devemos criar pequenos centros urbanos dentro das áreas urbanas
em que as distâncias aos serviços, aos pontos de trabalho, aos pontos de necessidade, devem estar a uma curta distância para promover uma mobilidade leve e libertar espaços das ruas ou das estradas para as pessoas. A tecnologia é bastante importante na nossa metodologia. Nós, desde o início, desde as análises às modelações, utilizamos softwares de modelação, de visualização 3D, muito importantes, e de análises bioclimáticas. São softwares que nos permitem um grande poder de análise, de fazer estudos bioclimáticos do impacto dos nossos edifícios no meio ambiente. Também nos permitem muito controle sobre o projeto, sobre as obras em si. Sim, e que de facto os softwares que utilizamos hoje permitem-nos chegar a um nível de detalhe e de precisão que há uns anos atrás era impossível. Portanto, como o André estava a referir, nós hoje em dia praticamente só trabalhamos em 3D. E com recurso a determinados softwares conseguimos já fazer previsões e estudos bioclimáticos que nos dão uma resposta imediata no que diz respeito à posição do edifício em relação à posição do sol, ao sombreamento, etc. E, portanto, a tecnologia é, de facto, fundamental em todo este processo. Só com recurso à nova tecnologia é que é possível nós conseguirmos recolher dados e toda a informação para depois percebermos, não é? Se sabermos responder da melhor maneira. Exatamente. Ao que pretendemos. E conseguimos dar a melhor resposta possível. Independentemente do tipo de edifício ou do uso que ele vai ter, nós utilizamos sempre a mesma metodologia nos projetos. Sim, e é irrelevante se o uso é habitacional, se é de serviços. O que aqui é importante é, de facto, entender o local onde o projeto se insere, fazer uma análise, lá está, bioclimática de todo o seu contexto e aí tirar partido quase da natureza e das circunstâncias e adaptá-lo ao projeto. O nosso último edifício foi um edifício residencial na Rua de Macau, em Vila Nova de Gaia. É um edifício de cerca de 3.700 metros quadrados, para 32 frações. Ele está situado entre duas ruas, com uma grande diferença de cotas entre elas, o que nos permitiu, numa das ruas, ou num dos alçados, ser um edifício muito regular, que segue os alinhamentos da rua, mas no alçado Terdós a volumetria desconstrói-se, criando diversos terraços. Neste projeto tentamos ir buscar o máximo de iluminação natural para os apartamentos. Também conseguimos, em quase todos eles, uma ventilação cruzada, que é muito importante nos nossos edifícios. No interior, fugimos um bocadinho do básico que se utiliza e tentámos ir buscar uma cor mais quente com a seleção dos materiais da Eger. Utilizámos uma cor, um bege um bocadinho mais quente nos rodapés, nas molduras das janelas, nas portas, nos armários, nas cozinhas, o que criou um excelente ambiente. Inclusive conseguimos marcar as arestas vivas com um tom contraste, ficou muito bonito. Também nas zonas comuns, para nos dar uma garantia de qualidade e de resistência, não é? E de resistência, optamos por uns painéis com laminados da Eger, que criam um excelente ambiente no edifício. Daqui a 5 anos, eu vejo-nos a levar cada vez mais longe a nossa metodologia. Sim, sendo que a nossa verdadeira ambição é que daqui a 5 anos todos os nossos projetos sejam net zero. Temos consciência que é um passo difícil, não é? Mas estamos 100% empenhados para que isso aconteça e esse é de facto o nosso grande objetivo, é sermos uma referência em arquitetura sustentável e que nessa altura já tínhamos todos os nossos edifícios, o nosso portfólio seja com base em edifícios net zero.